Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 2 de fevereiro, agora na Espanha, 20 horas e 33 minutos, no Brasil, 16 e 33 da tarde. Gente, vocês hão de convir que com o dólar, o DXY, subindo quase 1%, mais 0,86%, com o corpo real aqui travado na MM200, que está quase se confundindo aqui com a mediana do canal de Keltner, o pavio superior travou na upper da nuvem de Shimoku aqui no diário do DXY. Lembrando que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando ele sobe, a BTC cai e vice-versa. Por isso que a BTC está caindo, mas vocês hão de convir que é raríssimo o DXY subir quase 1% e a BTC protagonizar ali praticamente uma variação que é quase o nível da estabilidade, menos 0,21 em condições normais de temperatura e pressão. Uma subida de quase 1% do DXY facilmente levaria a BTC a uma queda de 10% em condições normais de temperatura e pressão. O DXY acabou promovendo esse pump porque o payroll veio muito acima da expectativa. O relatório de empregos deu conta da geração de 353 mil novos empregos contra uma projeção de 187 mil. Ou seja, isso coloca pressão no Fed, que já disse que não vai aumentar a taxa básica de juros, mas pode postergar o início da queda. Outro dado muito importante foi a taxa de desemprego, que caiu. Ou seja, em outras palavras, a economia norte-americana está bombando, literalmente bombando. E pela expectativa da taxa básica de juros continuar alta por mais tempo, o DXY explodiu, mas a BTC, na minha leitura, promoveu um comportamento inédito. Gente, o DXY é um índice que, quando sofre uma variação brusca, é 0,4, 0,35, 0,38, para cima ou para baixo. Raramente o DXY bate 0,80 e tal, como bateu agora, nesse momento, mais 0,86, sem causar uma hecatombe no mercado financeiro e no mundo cripto. E de forma inacreditável, tanto o mercado financeiro tradicional está subindo, porque Meta, Facebook promoveu a maior distribuição de dividendos da história e acabou subindo mais de 10%, quase 20%. É a maior capitalização de uma empresa num único só dia. O market cap da Meta, ex-Facebook, se expandiu mais de 200 bilhões de dólares num único dia. Então, é difícil ver uma empresa se capitalizar com 2, 3 Petrobras em um dia, em um único dia. Enfim, mas é isso que aconteceu. Mas tudo isso concomitante a um boom do DXY. Então, na minha leitura, em condições normais de temperatura e pressão, a BTC se comportou muitíssimo bem. Vocês vejam que está aqui muito resiliente, bateu na VWAP mensal e segue dando vigência a uma cunha triangularizada. Isso aqui facilmente vai explodir de forma ascendente para continuar estressando a LTB, que está linkando todos esses topos descendentes. Em algum momento o DXY vai arrefecer, vai tombar, e quando isso acontecer, vocês podem ter certeza que a BTC vai romper esse cume aqui em 48,969 para startar a nossa onda 3, que vai levar lá para 60 mil dólares. No gráfico semanal, nada mudou. A gente vai concluir o desenho desse corpo real aqui de forma compradora. Basicamente, não há pavio incursionando para dentro das 3 linhas do canal de Keltner. Então, a próxima parada para a BTC aqui no semanal é estressar uma virtual LTB que vai linkar topos descendentes. Então, para mim, a BTC está indo forte para esse patamar próximo de 48.969. Deve bater 47, 46.800, pipocar, baixar para 45, depois explodir em direção a 60 mil dólares. Essa é a minha leitura. Na projeção, a nebulosidade esverdeada ganhou espessura, o que indicia que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Na seara fática, ETFs de BTC da BlackRock e da ProShares,
ultrapassaram volumes diários da Grayscale. Gente, o volume de recursos líquido entrando no ETF da BlackRock, cujo código de negociação é IBIT, tá batendo recordes diários. Isso aqui, em algum momento, eu tenho reportado, a Grayscale tá desovando, justamente porque as pessoas estão migrando da Grayscale Trust para outros ETFs mais tradicionais, como o BlackRock, Fidelity, enfim, as gigantes de Wall Street. Mas em algum momento a Grayscale vai parar de desovar e nesse momento vai faltar BTC. E a Binance confirmou que congelou 4 milhões de dólares em XRP, supostamente XRPs oriundas do hackeamento contra o CTO da Ripple. Ele é um dos wallets da diretoria que não tem a ver com a Ripple, é um wallet pessoal da diretoria do Carson, foi hackeado e parte dessas XRPs acabaram parando lá na Binance e a Binance meteu um freeze. É o que se deve fazer. E os endereços ativos de Solana dispararam. Agora já são quase 1 milhão de public addresses ativos no ecossistema Solana. Não subestimem o que está acontecendo com a Solana. Grandes stablecoins estão emitindo, o USDT, o USDC, Circle, estão emitindo muitos tokens na rede Solana, ou seja, o volume de TVL bloqueado nas DeFi da Solana está aumentando exponencialmente. A Solana é um ativo que eu não vendo nesse ciclo abaixo de $1.000 por Sol. Cada um tem o seu próprio target. Para mim, a Sol facilmente nesse bull run que vai acontecer no pós-halving de maio de 24, que vai levar a BTC para o seu novo all-time high, uma Sol facilmente vai bater $1.000. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a onda de liquidação de bancos regionais nos Estados Unidos é um gravíssimo sinal de alerta de que mais está por vir quanto à crise do setor bancário norte-americano. Agora o New York Community Bank amanheceu com as portas fechadas e liquidado pelo regulador financeiro. Essa notícia, gente, para o mundo cripto é muito boa, porque isso coloca mais pressão em cima do Fed, que mesmo diante de uma economia bombando, o mercado estava prevendo a geração de 180 mil novos empregos e os Estados Unidos geraram 357 mil novos empregos. O desemprego caiu. Isso, teoricamente, levaria o board do Fed, a adiar o início da redução da taxa básica de juros. Mas diante desse cenário, em que boa parte desses banquinhos regionais acabou ficando com dinheiro preso nos treasuries de longo prazo, e o mercado não é papai e mamãe. Se a taxa de juros está em 5,5% ao ano e um banquinho desse comprou um treasury com a taxa de juros a 0,25 ou 0,5 e comprou esse treasury lá antes do início do aumento da taxa básica de juros e o título vence em 10 anos, o mercado vai lá, calcula 5,5 vezes 10 e desconta 50%, 60% do valor do título e o dinheiro desse banco vira pó. É só chegar um cliente grande para sacar que eles não têm mais nada. Ou seja, a taxa básica de juros vai começar a cair independentemente do quão aquecida esteja a economia norte-americana. Até porque vem a eleição presidencial e a cesta de bondades tem que ser distribuída. É sim ou sim, como se diz aqui na Espanha. E o market cap da Meta, ex-Facebook, deu um pump de 200 bi de dólares num único dia. É a maior expansão de um market cap corporativo em um único dia na história. O recorde anterior era da Apple, que protagonizou uma expansão de 190 bi num único dia. Não é fácil o market cap de uma corporação privada se expandir 205 bilhões de dólares em um único dia. Provavelmente o Mark Zuckerberg é o sujeito que mais ganhou dinheiro nesses 32, 33 dias do ano de 2024, disparado. Com certeza
ele acrescentou algumas dezenas de bilhões de dólares no seu patrimônio. E os cientistas estão estudando a possibilidade de se colocar um guarda-sol gigantesco no espaço sideral para criar uma sombra no planeta Terra e diminuir a temperatura do planeta. Se esse guarda-sol ficar distante o suficiente para criar uma belíssima sombra, cientistas calculam que se apenas 2% da radiação solar for bloqueada, isso seria suficiente para arrefecer o planeta Terra em 1,5 graus Celsius. A ideia é criar um enorme guarda-sol e enviá-lo para um ponto distante entre a Terra e o Sol, com isso bloqueando uma pequena, mas crucial quantidade de radiação suficiente para estancar o aquecimento global. Enfim, gente, não duvidem do que o ser humano é capaz. Esse guarda-sol aqui, muito provavelmente, deve ser a realidade do planeta Terra na próxima década. Mas enfim, é bizarro pensar que a humanidade agora é capaz de pensar e executar uma solução dessa. Se o guarda-sol ficar distante o suficiente, com certeza vai gerar um bloqueio de radiação que, sim, tem condições de arrefecer o planeta Terra. Gente, a BTC está acumulando forte em condições normais de temperatura e pressão, com o DXY subindo 0,86. Vocês hão de convir, agora está 0,84. Vocês hão de convir que a BTC facilmente estaria desabando 10% no mínimo. O DXY, ele goza de uma inércia movimentacional brutal. Isso aqui é um índice que varia ali 0,12, 0,15. Em dias de muita volatilidade, 0,32, 0,36, 0,85 para cima, era no mínimo menos 10 para baixo para a BTC, mas está tudo normal, a BTC está praticamente no nível da estabilidade. O DXY provavelmente vai tossir amanhã, porque ele está muito sobrecomprado. Aqui o RSI estocástico está emborcado para baixo, a gente está visitando uma região de extrema resistência, então ele deve visitar a aresta inferior dessa virtual figura triangularizada que ele está desenhando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.